O Brasil registrou o primeiro foco de gripe aviária em aves de produção, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O caso acendeu um alerta sobre os riscos à saúde e à segurança alimentar. Mas o que é verdade? O que é mito? A gripe aviária é uma doença viral que atinge principalmente as aves, especialmente frangos e galinhas. Ela é um parente distante da gripe humana, mas é extremamente letal para as aves. Para falar sobre o assunto e entender o que está acontecendo com a gripe aviária no Brasil, quais são os reais riscos para a população e por que não devemos entrar em pânico, conversamos com o médico veterinário e virologista Paulo Brandão, professor da USP e referência no estudo de vírus como a influenza e coronavírus. Todo ano a gente toma a nossa vacina para nos proteger da gripe, aquela lá que nos dá febre, da dor muscular, deixa a gente de cama, né? Deixa assim, sem trabalhar. Aquela nossa gripe. A do frango é uma versão, só que uma versão muito mais virulenta só para o frango, só para as galinhas. Né? Então, é uma gripe para as galinhas chamarem delas, né? Não é nossa, só delas. Há risco para quem consome frango ou ovos de se contaminar com a gripe aviária? Não, nós não vamos pegar essa gripe aviária comendo carne de frango, comendo ovos, nada disso. Né? Nós não vamos pegar essa gripe aviária, exceto se a gente tiver um contato muito próximo com a criação de aves com muita ave. Né? Então tem no mundo todo, até agora, uns 40 casos, talvez, de pessoas que pegaram essa gripe aviária, mas que eram trabalhadores das granjas, que eram veterinários ou veterinárias, que tinham um contato muito próximo. Uma outra coisa além desse vírus não se transmitir por carne e por ovo, ele não se transmite de pessoa para pessoa, entendeu? Esses casos aí, teve um caso de morte, as outras pessoas se recuperaram, mas elas não transmitiram para outras pessoas. O vírus caiu nelas e foi uma rua sem saída para ele. Como se dá a transmissão do vírus da gripe aviária? E por que as aves foram sacrificadas? O jeito de se transmitir da gripe ou influenza, né, é o mesmo da Covid. O modo de transmissão é por aerossóis. Né? Então, aerossóis que a gente faz, eu vou focar agora nas aves, por exemplo. Então, as galinhas, quando elas espirram, ou quando elas vão defecar, o vírus sai pelas fezes, né? E por aí, isso vira um aerossol, né? No galpão de criação. Aí o vírus se pega carona nesses aerossóis e cai no processo respiratório de uma outra galinha, e aí vai. Né? Só que aí a densidade populacional é muito grande, né? Então a transmissão é super rápida. E esse é um vírus altamente letal para as aves. Né? O que acontece? Porque algumas aves foram eutanasiadas. Primeiro, morreu uma quantidade grande por infecção natural, né? As aves que tinham essa gripe. Segundo, para ter certeza que não ia se transmitir, e na dúvida se aquela galinha saudável ainda tinha o vírus, a medida sanitária veterinária é eutanasiar toda a população, né, para evitar que se alastre. Então não importa se está doente ou não, se não morreu, vai morrer. Se não morreu por doença, vai morrer por eutanásia. O vírus pode se adaptar aos seres humanos, como aconteceu com o coronavírus? O vírus da influenza tem que saber entrar no hospedeiro, né, e se ele tiver genes ali de baixa patogenicidade, ele vai causar uma gripe comum, né? Aquela nossa gripe que acontece todo inverno, que todo mundo tem. Né? Claro que mesmo essa gripe mais suave leva à mortalidade de pessoas mais velhas, de pessoas mais jovens, né? Mas ela tem menos impacto. Se esse vírus carregar genes de alta virulência, ou seja, genes de alta agressividade para a célula, aí a coisa pode ficar mais séria. Bem, onde está a barreira aqui para esse vírus de influenza? Ele sabe infectar bem células de galinha e sabe causar uma doença muito destrutiva nas galinhas. Só que ele não sabe ainda muito bem infectar seres humanos. Né? Ele não tem a chave para a nossa fechadura da célula. Aqui está a nossa barreira de proteção. Né? Se ele aprender a entrar nas nossas células, ele vai causar uma destruição tão grande quanto a que ele causa nas galinhas, a gente está vendo. Mas isso vai depender do quê? De quanto menos casos tiver, menos chance a gente vai dar para o vírus. Né? Então,
Esse vírus agora está fazendo algumas coisas um pouco diferentes, respondendo a sua pergunta evolutiva aí. Esse vírus de influenza aviária, ele está infectando hospedeiros que a gente não esperava. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos agora, ele infecta de um modo significativo vacas leiteiras. Né? Então, ele conseguiu pular para as vacas leiteiras, né? Causa doença nas vacas, se transmite lá pelo leite não pasteurizado. E pessoas que trabalham em gado de leite, lá veterinários, tratadores, já pegaram a doença das vacas. Esse vírus já causou mortalidade de centenas de leões marinhos e outros mamíferos marinhos também, aqui pela América do Sul. Então, ele está fazendo algumas coisas que são inesperadas. Né? Mas agora ele não é um vírus humano ainda. Né? Diante desse cenário de doenças respiratórias, o que podemos esperar para o futuro? O vírus da influenza tem um relógio, uma velocidade, vamos dizer assim, evolutiva, umas 10 vezes maior do que o do coronavírus da Covid. Então, o reloginho dele ainda é muito mais rápido, roda muito mais rápido. Então, a chance de surgir uma variante realmente significativa é muito grande. Para a Covid-19, não teve uma variante que foi excepcionalmente diversa. Assim, poxa, uau, essa aqui se transmite mesmo muito mais, essa aqui é mais patogênica. Não teve isso. Para a influenza, o mundo é o outro. Há alguma relação com a mudança climática, a poluição, as secas e todas as devastações ambientais que temos assistido com essas doenças? Um vírus que se transmite pelo ar, ele consegue, se a densidade populacional for grande, consegue se espalhar muito rápido. Né? Foi o caso da Covid, a gente ficou expert no tempo. Como é que a destruição ambiental e a inegável mudança climática pode modular a ocorrência dessas doenças? Bem, se eu tiver uma condição respiratória já um pouco pior, ou a defesa imunológica respiratória pior, por alteração de clima, por fumaça, por poluição, o que quer que seja, já me deixa mais suscetível à infecção. Né? Então, é desse modo que a gente pode contar. Fora a alteração de pluviosidade, de chuvas, que pode levar a um tempo mais seco e mais suscetibilidade à doença infecciosa respiratória assim por diante. Né? Seria mais ou menos nesse ponto. Né? Isso sem dizer os vírus emergentes, né? Por exemplo, vírus que estão escondidos aí nas florestas, a gente vai lá, acaba com as florestas, o vírus vem de graça para a gente. A gente não deveria ter tido contato com eles se não tivesse arrasado um certo habitat. Eles ficariam escondidos ali e nunca pulariam para a gente. Tem uma série de exemplos virais que aconteceram assim. Quais os cuidados os pequenos criadores devem ter e, principalmente, as pessoas que têm animais, aves, em suas residências? Quem tem aves em casa é bem pouco provável tem por exemplo, um papagaio legalizado, eu espero, pelo Ibama, um papagaio, ou tem passarinhos, etc. Não deixar que eles entrem em contato com aves de criação, esse é o primeiro. Mas isso é bem pouco provável. O outro lado já é outra história. É quem tem a sua pequena produção ali, de galinhas, poucas galinhas ali, né? E como isso vai ser manejado em termos de controle pelo Ministério da Agricultura. Bom, muitos desses, ou a maioria dessas produções, nem é cadastrada, né? Então a gente nem sabe por onde eles andam. Né? Mas Sim. se alguém... O que é uma galinha com gripe aviária? A gripe aviária, a gente pensa em gripe, pensa em problema respiratório só. Né? Não. A altamente patogênica, nas galinhas, ela infecta todo o organismo. Então vai fígado, rim, pulmão, cérebro. Ela pode ter alteração neurológica, pode ficar tremendo, fica azul por falta de oxigênio. É isso que você vê numa galinha. Se alguém notar uma galinha assim, precisa entrar em contato com a Secretaria de Saúde da sua cidade, como for, assim, mais simples, né? Mas o problema não só sanitário, mas é um problema econômico também, porque você vê, os animais têm que ser eutanasiados, certo? Se for uma pequena produção e eutanasiar esses animais, a pessoa fica completamente sem cobertura, porque não tem uma previsão de um ressarcimento a essas pessoas. Né? Para a grande indústria, né,
como ela funciona. Os pequenos produtores são pequenas propriedades. Os grandes monopólios integram essas pessoas, exploram basicamente essas pessoas que vivem no limite da lucratividade. Ali, né? A avicultura para o pequeno produtor sempre tende ao prejuízo. Né? Mas conforme sobe para grandes indústrias, o prejuízo se dilui. Então essas empresas contratam esses pequenos produtores, não de fundo de quintal, mas os oficiais mesmo, um pouco mais tecnificado. Essa é uma preocupação também, porque as empresas tendem a abandonar aquele que teve algum surto. Então, essa é uma reação em cadeia ali que acontece. Né? Se o produtor não tem mais produção, ele tem que ficar vários dias sem colocar galinhas. Cada dia que ele fica sem colocar galinha para criar, ele perde. E pode acabar sendo descadastrado da grande empresa que controla o monopólio. Essa é a grande preocupação não é para a saúde pública, sim são dois pontos. A preocupação em termos de prejuízo que pode causar para esses pequenos produtores que integram essas grandes indústrias e, eventualmente, como aconteceu nos Estados Unidos. Foram tantas galinhas que morreram, tantas que tiveram que ser mortas, que o preço do ovo ficou impagável, né? Subiu incrivelmente. Então, se eu pensar num país como o nosso, onde a fome é uma doença endêmica, e se isso acontecer, e muita gente depende, o único produto de origem animal, às vezes, é o ovo para as pessoas, né? Vai acabar totalmente. Né? Essa é uma consequência que eu não estou vendo o Ministério da Agricultura, nenhuma autoridade falar. Eles tendem a falar, puxa, não se preocupe, coma ovo e galinha e frango, que não transmite, está certo. Isso se tiver para comer, né? Mas é outra história que vamos acompanhar.